Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Áureo Caselato, direto do estúdio da RadioCondadoweb.com.br para o nosso vídeo de número 138, onde nós vamos analisar e comentar sobre o que realmente desencadeou a reação de Donald Trump em tarifar 50% a mais os produtos brasileiros. E ainda faremos uma reflexão aqui se Lula realmente tem moral para questionar a postagem de Donald Trump com relação à defesa de Jair Bolsonaro. Você vai ficar sabendo tudinho neste vídeo aqui. Antes da nossa análise e comentário, solicito novamente seu apoio para se inscrever aqui em nosso canal. Estamos indo aí para o número 200 de inscritos, então conto com a sua inscrição. Também peço a você para nos ajudar da seguinte forma: curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais com seus amigos, com seus inimigos e com seus parentes. E tem parentes que também são inimigos, não é? É isso aí. Então, eu agradeço e conto com o seu apoio. Agora vem aí a nossa vinheta e, na sequência, a nossa análise e comentário de hoje. Rafael. Eu sou Áureo Caselato, jornalista, e apresento minha visão dos principais fatos que marcam o Brasil e o mundo, em análises e comentários. Convido você a curtir, compartilhar e deixar o seu comentário em nossas postagens. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Análise e comentário de hoje. Bem, os petistas estão dizendo que Bolsonaro é culpado aí pelas tarifas de 50% a mais impostas ao Brasil pelo governo Trump. Do outro lado, bolsonaristas dizem que Lula é culpado. Mas o que realmente aconteceu para chegar a esse ponto? Vamos tentar entender aqui. Já há um bom tempo, o Lula vem alfinetando aí Donald Trump com a ideia de uma moeda exclusiva, né? De se criar uma moeda única para as negociações do grupo dos BRICS. Mas também existem outras questões, né? Já lá atrás nós tivemos as eleições da Venezuela, em que o Brasil se calou ou se omitiu, como queiram. Depois nós tivemos os ataques a Israel, quando houve aquele problema na faixa de Gaza. Logo em seguida, mais recentemente aí, nós tivemos os ataques também contra Israel e em defesa do Irã. Lula também, assim como outros ditadores, sempre que pode usa a seguinte frase, né? Precisamos nos livrar dos americanos imperialistas. Você já deve ter ouvido isso. Também nós temos uma outra situação, que é o alinhamento de Lula, do Lula e não do Brasil, tá? Com países denominados do eixo do mal. Também temos a grande tara de Lula e do STF, no sentido de regular as redes sociais e decretar a censura definitiva no Brasil. E esses são pontos aí que acabam divergindo, né? Que nos afastam não só dos Estados Unidos, mas dos países democráticos. E por fim, não podemos nos esquecer de que durante a campanha eleitoral lá nos Estados Unidos, Lula apoiava abertamente Kamala Harris. Isso não tem nada demais, né? Ele apoiar lá o candidato dele, ter preferência. Porém, o Lula não poupou palavras para questionar e vamos usar só o termo desmerecer Donald Trump, né? Se você não se recorda, dá uma pesquisada aí no que o Lula falou.
algumas atrocidades aí contra Donald Trump. Enfim, eu não sou economista aqui para dizer o quanto isso vai afetar a economia brasileira. Não vou aqui tentar explicar porque não sou conhecedor, mas uma coisa nós sabemos, a nossa economia já está capengando. E o que eu posso dizer é o seguinte, que essa taxação de 50% pode antecipar a previsão dos especialistas que o Brasil irá colapsar economicamente em 2027. Pode ser que essa taxação aí adiante, né? Essa data. Tá na hora, gente, do Lula cair fora, né? Antes que não tenhamos mais a possibilidade de reconstruir o nosso país novamente. Bem, agora vamos a mais uma picuinha da série Trump versus Lula, né? O presidente dos Estados Unidos fez aí, uns dias atrás, uma postagem na rede Truth Social e nessa postagem Trump declarou que o Brasil estaria cometendo algo terrível com Bolsonaro, disse ainda que o ex-presidente não é culpado de nada e que prometeu acompanhar o caso de perto. E aí, o Lula também, em uma rede social, disse o seguinte: a defesa da democracia no Brasil é um assunto que compete aos brasileiros e que o país não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja, que o Brasil tem leis e regras que precisam ser respeitadas, ou pelo menos deveriam ser respeitadas primeiramente pelas nossas autoridades, pelos nossos juízes, não é, Lula? Deveria, né? Mas não é bem assim. Ou seja, nós abrimos uma brecha para que os outros também não nos respeitem. E aí, eu concordo plenamente que ninguém, nem o Trump, deveria se meter em assuntos do Brasil. Mas, como eu disse, quando se dá motivos, não tem o que se questionar, né? Por quê? Dias atrás, Lula foi visitar a ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção. E o que ele fez? Lá em solo argentino, o canalha presidencial brasileiro estava com um cartaz escrito Cristina Libre. Eu vou falar aqui Cristina Livre, né? Então, quer dizer, qual a moral do Lula para questionar a opinião de Donald Trump quando ele se sente no direito de ir até a Argentina, pisar em solo americano e dizer que estão perseguindo Cristina Kirchner? Qual a moral que tem Lula em dizer que a justiça brasileira é soberana e que tem que respeitar nossas leis, quando Alexandre de Moraes extrapolou os limites da jurisdição brasileira, né, e foi se meter lá nos Estados Unidos, ou meter o bedelho lá nos Estados Unidos, obrigando empresas norte-americanas em solo norte-americano a obedecerem às suas ordens. De duas, uma, gente, ou esse pessoal realmente é insano, ou eles metem o louco, metem a demência e fingem que estão certos em tudo. Eu digo a vocês o seguinte, tá na hora de dar um basta, tirar esse pessoal dos cargos que eles ocupam. Eles só fazem merda, só criam problemas. Eles estão afundando o Brasil, seja por ego ou por problemas pessoais, com coisas sempre banais e que não dizem respeito aos brasileiros, que no fim de tudo acabam por pagar essa conta. É lastimável, né? É lastimável mesmo, é triste você ver
Nós temos pessoas que estão à frente dos cargos mais importantes do nosso país, pessoas que não têm condições de tratar com outros países, não têm condição de nos representar em outros países, pessoas que não têm condições de fazerem as leis em nosso país, pessoas que não têm condição alguma de julgar absolutamente nada e estão nesses cargos de extrema importância, né? É triste. Está na hora disso acabar. Esses nossos funcionários têm que ser competentes e trazerem resultados ao povo brasileiro que paga caro por eles, muito caro. É isso aí. Bom, o nosso vídeo de hoje está chegando na reta final. De novo, Rafael. Eu peço seu apoio aqui, né? Para que você se inscreva em nosso canal, se você não é inscrito ou inscrita. Se você já é inscrito ou inscrita, também pode nos ajudar da seguinte forma: curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Você vai nos ajudar muito. E indique aí o nosso canal, estamos rumo ao número 200 de inscritos aqui do nosso canal, ok? Eu agradeço aí a sua companhia e te espero na nossa próxima conversa. Foi aí a nossa análise e comentário de hoje.